Capítulo 8: O crescimento e o desenvolvimento humanos na aura. Para versar sobre a extensão da experiência humana desde o nascimento até a morte e além da morte, valer-me-ei dos recursos que me fornecem tanto a tradição psicológica quanto a tradição metafísica. Se a metafísica os perturbam, faça-me a fineza de tomá-la por metáfora. Encarnação. O processo da encarnação dura todo o espaço de uma vida. Não é coisa que ocorre no nascimento e depois se acaba. Para descrevê-la, precisamos empregar termos metafísicos. A encarnação é o movimento orgânico da alma em que suas vibrações ou aspectos mais altos e mais finos são continuamente irradiados para baixo, através dos corpos áuricos mais finos, até os corpos áuricos mais densos, e dali, finalmente, até o corpo físico. Em seu crescimento pela vida afora, essas sucessivas energias são utilizadas pelo indivíduo. Cada uma das fases principais da vida corresponde a vibrações novas e a mais elevadas, e a ativação de chakras diferentes. Em cada fase, nova energia e nova consciência ficam à disposição da personalidade para sua expansão. Cada fase apresenta novas áreas de experiência e saber. A essa luz, a vida está cheia de descobertas e desafios emocionantes para a alma. O processo de encarnação é dirigido pelo eu superior. Esse padrão de vida é mantido na sétima camada da aura, o nível quetérico padrão, um padrão dinâmico que muda constantemente, à medida que o indivíduo faz opções de livre-arbítrio no processo de viver e crescer. À medida que ocorre o crescimento, o indivíduo abre sua capacidade de sustentar níveis mais elevados de vibração, energias e consciência, que lhe atravessam os veículos, os corpos áuricos e os chakras. Dessarte, ele se aproveita de realidades cada vez maiores, à proporção que progride no caminho da vida. Assim como cada indivíduo progride, assim progride também mais elevadas do que a anterior, de tal sorte que toda a humanidade se move em seu plano evolutivo no rumo de vibrações mais altas e de realidades dilatadas. O princípio de progressão da raça humana é mencionado em muitos textos religiosos, como a Cabala, Bhagavad Gita, os Upanishads e outros. O processo de encarnação, antes da concepção, foi descrito pela senhora Blavatsky e mais recentemente por Alice Bailey, Phoebe Bandit e Eva Pierrakos. De acordo com Pierrakos, a alma, em via de encarnar-se, encontra-se com os guias espirituais a fim de planejar a vida que haverá de seguir. Nesse encontro, a alma e os guias ponderam sobre as tarefas que lhe incumbem realizar para seu crescimento, no karma que precisa enfrentar e com o qual lhe é mister lidar, e nos sistemas de crenças negativas que lhe cumpre esclarecer por meio da experiência. O trabalho da vida geralmente é mencionado com a tarefa da pessoa. Por exemplo, a pessoa pode precisar desenvolver o espírito de liderança. Ao entrar na vida física, ver-se-á em situações em que a liderança é uma questão-chave. As circunstâncias para cada pessoa serão inteiramente diferentes, mas todas se concentram na liderança. Uma pessoa que pode nascer numa família em que a liderança é tradição, como uma longa linha de respeitáveis presidentes de companhias ou de líderes políticos, ao passo que outra pessoa nascerá numa família em que a liderança não existe, e na qual os líderes são vistos como autoridades negativas que devem ser postas abaixo, ou contra as quais se faz necessária uma rebelião. A tarefa da pessoa consiste em aprender a aceitar essa questão de forma equilibrada e confortável. Segundo Eva Pierrakos, a dose de aconselhamento que uma alma recebe dos guias na determinação das futuras circunstâncias de vida depende da sua maturidade. Escolhem-se os pais que proporcionarão a necessária experiência ambiental e física. Tais escolhas determinam a mistura de energia que formarão finalmente o veículo físico em que a alma se encarnará para realizar sua tarefa. Tais energias, muito precisas, fornecem à alma o equipamento necessário ao cumprimento da sua tarefa.
A alma aceita o encargo não só de uma tarefa pessoal de aprendizagem pessoal, como a liderança, mas também uma tarefa mundial, que implica uma dádiva para o mundo. O esquema é tão singular que, ao cumprir a tarefa pessoal, a pessoa se prepara para cumprir a mundial. A tarefa pessoal liberta a alma, soltando energias que então são usadas para a tarefa mundial. No exemplo supramencionado sobre liderança, o indivíduo precisará aprender essa qualidade ou habilidades antes de assumir o papel de liderança no campo de trabalho que tiver escolhido. Ele pode sentir-se intimidado pela extensa linha de antepassados que foram líderes brilhantes, ou sua reação a essa herança será de inspiração para prosseguir com a própria liderança. Cada caso é diferente e muito pessoal, conforme a singularidade da alma que aqui veio aprender. O plano de vida contém muitas realidades prováveis que permite amplas escolhas de livre-arbítrio. Entrelaçada nessa contextura de vida está a ação de causa e efeito. Criamos nossa própria realidade. A criação, que emerge de muitas partes diferentes do nosso ser, nem sempre é fácil de compreender a partir de um simples nível de causa e efeito, embora muito da nossa experiência possa ser entendido por esse aspecto. Você cria literalmente o que deseja. O que deseja está contido na consciência, no inconsciente, no superconsciente e na consciência coletiva. Forças criativas que se misturam para criar experiência em muitos níveis do nosso ser, à medida que progredimos pela vida afora. O que se denomina karma, no meu entender, é a lei de causa e efeito, a longo prazo, e também de muitos níveis diferentes do nosso ser. Assim, criamos a partir da fonte pessoal e da fonte grupal, e naturalmente há grupos menores dentro de grupos maiores, todos emprestando sua contribuição à grande contextura de experiência da vida criativa. Desse ponto de vista, é fácil olhar para a riqueza da vida com o assombro de uma criança. Após o planejamento, a alma entra no processo de perder aos poucos a consciência do mundo do espírito. Por ocasião da concepção, forma-se um elo energético entre a alma e o ovo fertilizado. Nesse momento, também se forma um útero etérico, que protege a alma entrante de quaisquer outra influência que não sejam as maternas. À proporção que o corpo cresce dentro da mãe, a alma, aos poucos, principia a sentir o seu arrastamento e, devagarzinho, liga-se conscientemente ao corpo. A certa altura, de repente, a alma está dentro dessa conexão, e um vigoroso lampejo de energia consciente desce ao corpo em formação. A alma, então, volta a perder a consciência e redesperta a pouco e pouco no físico. O vigoroso lampejo de consciência corresponde ao tempo dos primeiros movimentos do feto. O nascimento. O nascimento ocorre numa ocasião única para a alma entrante. Neste ponto, a alma perde seu útero etérico protetor e pela primeira vez sujeita-se às influências do meio. Pela primeira vez, está só no mar de energia, que a todos nos cerca. É tocada por esse campo. Os campos maiores e mais fortes dos corpos celestiais vão influir também, pela primeira vez, no novo campo de energia da alma, no instante do nascimento. Nesse momento, o mar de energia sofre a influência de outro campo novo, que se acrescenta ao maior e o enriquece, como se soasse outra nota, e ela se juntasse à sinfonia já existente da vida. Primeira infância. O processo do lento despertar para o mundo físico continua após o nascimento. O bebê dorme frequentemente durante esse tempo. A alma enche seus corpos de energia mais elevada, deixa os corpos físico e etérico desimpedidos e permite que eles se ocupem no trabalho da construção do corpo. Nas primeiras fases da vida, a criança incumbe a acostumar-se às limitações da sensação física e ao mundo tridimensional. Vi muitos recém-nascidos lutando com esse processo. Tendo ainda alguma percepção do mundo espiritual, forcejam por descartar-se dos parceiros espirituais e das figuras dos pais
e por transferir as afeições para os novos pais. Os recém-nascidos que tenho observado possuem chakras da coroa bem abertos, figura 8-1. Lutam por caber, espremendo-se nas limitações de um corpinho de bebê. Quando os vejo deixar o corpo físico, em seus corpos superiores, parecem muitas vezes espíritos de cerca de 12 pés, 3,65 metros, de altura. Travam uma luta enorme para abrir o chakra da raiz inferior e estabelecer conexão com a Terra. Exemplo disso foi o caso de um menino nascido um mês depois do que se esperava. Após um nascimento muito rápido, foi acometido de uma febre. Os médicos realizaram uma sangria espinhal para verificar se não se tratava de encefalite. Administrou-se a sangria espinhal na região do chakra sacro. A criança lutava para desfazer-se de 2 companheiros de brincadeira e de uma mulher espiritual que tampouco queria soltá-lo. Na luta, ele se abria e estabelecia conexão com a Terra todas as vezes que o seu guia se achava presente. Em seguida, perdia contato com o guia, avistava os companheiros de folguedo e a mulher, e lutava vigorosamente entre os 2 mundos. Nessas ocasiões, sentia maior afinidade com a mulher espiritual do que com a própria mãe física. Na luta para não encarnar, jogava energia fora pelo chakra sacro e para a direita, a fim de evitar o crescimento de raízes diretamente através do chakra básico, primeiro chakra. Conseguia fazê-lo, em parte, à conta do buraco áurico deixado pela sangria espinhal. Depois de um momento de luta, voltava a estabelecer conexão com o guia e se acalmava. Abria a raiz e recomeçava o processo de entrada. Tentei ajudá-lo. Na primeira vez, ele aceitou alguma ajuda, mas depois recusou-a. Toda vez que eu tentava mandar energia para a sua aura, ele fazia um estardalhaço. Ele sabia o que eu estava pretendendo e não me deixava chegar perto. Eu tentava costurar o buraco do chakra sacro na 7ª camada da aura e redirigir-lhe a energia para baixo. Ele não o permitia. Cheguei a aproximar-me quando o ouvi imerso em sono profundo, mas quando cheguei a uma distância aproximada de 30 centímetros, despertou e abriu a berrar. Tratava-se, evidentemente, de uma luta acirrada, e ele não queria receber ajuda de ninguém. Um dos problemas físicos secundários, nascidos dessa luta básica, foi um problema intestinal, provocado pelo uso constante e excessivo do chakra do plexo solar, associado aos gritos e ao choro. O problema recebeu o tratamento que se fazia mister depois que ele decidiu permanecer no plano físico. A carta astrológica da criança mostra claramente que é um líder em potencial. Dessa maneira, a alma entra no corpo e dele sai através do chakra da coroa, quando começa a trabalhar na abertura do chakra da raiz para deixar raízes no plano físico. Nessa fase, o chakra da raiz assemelha-se a um funil muito estreito, e o chakra da coroa assemelha-se a um funil muito amplo. Os outros chakras se parecem com taças chinesas de chá, pequenas e rasas, com uma estreita linha de energia que volta para dentro do corpo e chega à espinha, figura 8-1. O campo geral de um bebê amorfo e uniforme ostenta uma coloração azulada ou acinzentada. Quando o bebê fixa a atenção num objeto do plano físico, a aura se torna tensa e brilhante, sobretudo ao redor da cabeça. Depois, à proporção que essa atenção se dissipa, a cor da aura desaparece gradualmente. Entretanto, preserva parte da experiência em forma de cor da aura. Cada experiência acrescenta um pouco de cor à aura. Ele realça a individualidade. Dessarte, o trabalho de construção da aura também prossegue e continua dessa maneira por toda a vida, de modo que todas as experiências de vida de uma pessoa podem ali ser encontradas. Após o nascimento, subsiste uma robusta conexão energética entre a mãe e o filho. A essa conexão dá-se, às vezes, o nome de plasma germinativo.
É mais forte por ocasião do nascimento e ali permanecerá por toda a vida, conquanto deixar de ser tão pronunciado à medida que a criança cresce. Esse umbigo psíquico é a conexão através da qual os filhos continuam em contato com os pais pelos anos afora. Muitas vezes, tem-se a percepção de uma experiência traumática pela qual o outro está passando, embora possa haver grande distância entre os dois no nível físico. O campo da criança, inteiramente aberto, é vulnerável à atmosfera em que vive. Estejam as coisas em aberto ou não, a criança sente o que se passa entre os pais. Reage constantemente a esse ambiente energético de maneira compatível com seu temperamento. Pode ter temores vagos, fantasias, assomos de cólera ou doença. Os chakras da criança estão todos abertos no sentido de que não existe uma película protetora sobre eles que mantenha distante as influências psíquicas que se aproximam. Isso a torna muito vulnerável e impressionável. Nessas condições, ainda que os chakras não estejam desenvolvidos como os de um adulto e a energia que os penetra seja experimentada de um modo vago, essa energia vai diretamente para o campo da criança, que terá de haver-se com ela de um modo ou de outro. Veja a figura 8-2 para comparar o chakra de um adulto com o de uma criança. Por volta dos 7 anos de idade, forma-se uma tela protetora sobre as aberturas dos chakras que filtra um sem número de influências vindas do campo da energia universal. Nessas circunstâncias, a criança deixa de ser tão vulnerável. Essa fase pode ser observada à medida que a criança cresce e se individualiza. Ocorre nas proximidades do momento em que se desponta a razão. Muitas vezes, se pode ver a criança mais nova sentar-se, aninhar-se no colo da mãe ou do pai. Ela está sendo protegida contra influências externas pelo campo paterno ou materno. Por efeito da vulnerabilidade da criança, sou muito conservadora no permitir que as crianças participem de grupos terapêuticos ao lado de adultos. O adulto não faz a menor ideia do que a criança experimenta, a não ser que tenha regressado a esse estado de vulnerabilidade. Tenho visto pais submeterem os filhos, sem querer, a um choque psíquico desnecessário ao sujeitá-los a uma terapêutica de grupo, na suposição de que se trata de uma coisa progressista, ou sucumbindo a pressões de grupo. A raiva do adulto choca com o sistema da criança, como um choque físico, ao passo que o pesar e a depressão inundam-no como um nevoeiro. Além da nutrição física, a mãe que amamenta o filho dá-lhe energia etérica. Existe um pequeno chakra em cada bico do seio, que fornece energia ao bebê. Não se esqueçam de que os chakras do bebê não estão desenvolvidos e, portanto, não metabolizam todas as energias do campo da energia universal necessária para sustentar a vida. A infância. À medida que a criança cresce e o segundo chakra principia a desenvolver-se, sua vida emocional se enriquece. A criança cria mundos de fantasia em que pode viver. Começa a sentir-se uma pessoa separada da mãe, e esses mundos ajudam a criar a separação. Dentro dos mundos de fantasia estão as propriedades da criança. Ela enviará do seu campo etérico projeções semelhantes a amebas, circundando com elas os objetos. Quanto mais importante for o objeto na construção do mundo de fantasia, tanto maior será a consistência da energia do seu campo com que ela o circundará. O objeto passa a ser parte do eu. E quando lhe é arrebatado à força das mãos, dilacera-lhe o campo e causa-lhe dor física e emocional. Aos 2 anos de idade, mais ou menos, a criança começa a ver os pais como se estes lhe pertencessem. Eu, papai, mamãe, etc. As cores vermelho, laranja e cor-de-rosa tornam-se mais visíveis na aura. A criança aprende a relacionar-se com outra pessoa, aprende um tipo básico de amor. Em função do campo, é capaz de separar-se do campo da mãe.
em que pese a um umbigo etérico que ainda as liga. Tem início, assim, o progresso da separação e da identidade independente. A criança cria um espaço de fantasia, vive nele, mas ainda tem a mãe ligada a ela, por intermédio do umbigo etérico. Ainda pode olhar para trás e perceber que a mãe não está longe demais. Esse espaço se apresenta à visão clarividente como composto de energia proveniente, na maior parte, do nível azul ao nível etérico. Um espaço em que a criança prefere brincar sozinha ou, se consentir na entrada de um companheiro de folguedos, vigia-o com muito cuidado, a fim de não admitir uma perturbação excessiva do espaço. Nessa fase, a criança não tem o ego suficientemente forte para manter muita clareza entre o eu e o outro. Luta por encontrar sua singularidade e, no entanto, ainda se sente ligada a todas as coisas. Os objetos pessoais tornam-se modos de definir a individuação. O espaço da energia particular ajuda a definição. Assim, quando outra criança visita o quarto de uma criança de 5 a 7 anos de idade, a anfitriã se debate entre o desejo de comunicação com o outrem e a preservação da imagem do eu. Daí a luta por controlar objetos pessoais que ajudam a definir quem ela é e em torno dos quais colocou sua própria consciência de energia. A luta aqui visa reconhecer e manter a auto-individuação e ainda sentir a conexão de um indivíduo diferente. Aos 7 anos de idade, a criança começa a criar muita energia dourada nesse espaço, que fica mais livre, maior, menos ligado à mãe e mais aberto a visitantes. Com um sentido maior do eu, a criança começa a ver suas similaridades com outros seres humanos. Pode permitir ao outro uma autoexpressão maior dentro do seu espaço particular. Consente-se ao visitante criar todos os tipos de formas de energia dentro do espaço particular. Isso torna as coisas mais divertidas e animadas e realça a vida de fantasia. As crianças entram na fase da turma. Uma das coisas que possibilita tudo isso é que, aos 7 anos de idade, mais ou menos, todos os chakras têm uma tela protetora estendida sobre eles, que filtra muitas influências energéticas procedentes do campo à sua volta. A criança se sente mais segura, porque, em seus corpos áuricos, realmente o é. Exercício para sentir os espaços psíquicos. Os adultos também impregnam seu espaço com a própria energia. Esses espaços psíquicos são ninhos seguros em que as pessoas podem viver e ter o seu ser. Tente sentir os espaços psíquicos que os outros criam. Você pode aprender muita coisa com eles, tanto a respeito de si mesmo, quanto do dono do espaço. Basta que você comece a afinar-se com os espaços que visita regularmente. Entre na sala do seu amigo. Como se sente? Gosta dela? Quer ficar aí ou prefere sair? Se tiver filhos, vá ao quarto de cada um deles. Sinta a diferença da energia em cada quarto. Como se ajusta ela ao seu filho? Que parte dele expressa? A cor é a cor certa para ele ou é uma cor que você lhe impôs ao espaço? Pense nisso. Tente fazer o mesmo com as diferentes lojas em que entra. Eu, pessoalmente, acho impossível permanecer em algumas lojas por causa da energia que delas emana. Faça agora uma experienciazinha com objetos. Num grupinho de pessoas, de preferência pessoas sobre as quais você não sabe muita coisa, coloque-lhes os objetos pessoais no centro e escolha um pelo qual se sente atraído. Segure com a mão. Que sensação produz? Sente-o pesado, quente, amistoso, inamistoso, triste, feliz, seguro, perigoso, saudável, doentio? Você capta algumas imagens? Espere o tempo que for preciso para afirmar-se com eles. Verifique-o com o dono do objeto. Aposto que você acerta a respeito de algumas coisas que apanha. Pratique e se haverá melhor da próxima vez.
A latência. À medida que a criança cresce e chega à latência, entre os 7 anos e a puberdade, ocorre o desenvolvimento de outras faculdades mentais, a par com o desenvolvimento do terceiro chakra. Nessa ocasião, adiciona-se a aura mais um pouco da cor mental, o amarelo. Conquanto esse chakra esteja abrindo as energias mentais e a criança frequente a escola, usam-se as energias mentais principalmente para ressaltar a vida de fantasia da criança. Aqui entram em cena profundos impulsos teológicos e conexões com o longo desenvolvimento passado da humanidade. A criança passa a ser o chefe índio, a princesa, a Mulher Maravilha. São profundos impulsos idealistas que revelam os anseios da alma e muito provavelmente se relacionam com a sua tarefa mundial. No interior dessas formas arquetípicas se encontram os profundos anseios espirituais do indivíduo, suas metas e aspirações, expressas pelas qualidades manifestadas no quintal de casa ou no pátio da escola. É agora que os 3 primeiros centros, o físico, o emocional e o mental do plano da Terra, trabalham juntos para expressar a primeira fase da encarnação da alma. A adolescência. O desafio da adolescência, como em todos os estágios do crescimento, é encontrar o eu e permanecer-lhe fiel por todo o caos das mudanças físicas e emocionais, doces anseios e dolorosas rejeições. À proporção que a criança se aproxima da puberdade, vastas mudanças começam a verificar-se em todo o corpo e no campo de energia circundante. Acrescenta-se mais verde à aura e ao espaço particular do indivíduo, que se impregna das vibrações dos amigos. À medida que se abre o chakra do coração para novos níveis de sentimentos, e do alvorecer de Eros e do amor emerge das profundezas da psique, a bela cor-de-rosa enche o campo. Ativa-se a pituitária, o chakra do terceiro olho, e o corpo começa a amadurecer para chegar ao corpo do adulto. Todos os chakras sofrem o influxo dessas mudanças. As novas vibrações superiores são, por vezes, aceitas com entusiasmo pelo indivíduo, e outras vezes detestadas por trazerem consigo novos anseios e novas vulnerabilidades que o indivíduo ainda não experimentou. Às vezes, todo o campo se arrebenta e os chakras se desequilibram totalmente, ao passo que, em outras ocasiões, tudo flui na maior harmonia. Assim sendo, o indivíduo passa por grandes mudanças da realidade emocional, e seus atos expressam essa confusão. No momento, ele é criança, e no momento seguinte, adulto. O indivíduo repete agora todas as fases de crescimento que experimentou, mas com uma diferença. As 3 primeiras envolviam o eu como centro do universo. Era eu, papai, mamãe, meus amigos, etc. Agora, é um relacionamento eu-tu. O eu não existe sozinho, e o bem-estar do eu depende de ajustamentos apropriados ao não-eu. Isso é causado, em parte, pelo fato de já não possuir o indivíduo, o objeto do amor, como possuía no caso dos pais ou dos brinquedos. Seu bem-estar depende de uma equilibração de seus atos a fim de convencer o ser amado a amá-lo, ou, pelo menos, assim acredita ele. Isso faz pressão sobre a psique, levando-o a oscilar entre quem ele pensa que é e quem ele pensa que deve ser, de acordo com o que imagina que ela quer que ele seja, e vice-versa. Claro que o mesmo já ocorria com os pais, mas é trazido à superfície, porque a qualquer momento o ser amado pode escolher outro, e a miúde o faz publicamente. A idade adulta. No fim da adolescência, os chakras e o padrão de energia usado pelo indivíduo estão estabelecidos. Todos os chakras assumiram uma forma adulta. Nesse ponto, o indivíduo tenta afirmar-se e não quer mais mudanças. Alguns são capazes de levar a efeito os seus desígnios nesse sentido, e com isso, fazem com que a vida se estagne em padrões seguros e estabelecidos de realidade claramente definida e limitada.
A maioria das pessoas, suficientemente abalada pelas experiências de vida, vê que a realidade não é tão facilmente definível e continua a busca perpétua do sentido que a leve, através de um desafio constante, a experiências mais profundas de realização. Na maturidade, o eu-tu se expande para incluir a família pessoal, que cria sua própria forma de energia. Mais energias que fluem pelo chakra da garganta ajudam esse dar e receber pessoal. Enquanto o tempo se escoa, o eu-tu se expande até incluir o indivíduo e o grupo. O coração pode abrir-se para abranger não só o amor da companheira e dos filhos, mas também da humanidade. A cor que se vê na aura é um formoso lilás, que se transforma na integração da consciência do eu, do outro e do grupo. Quando o terceiro olho se abre para vibrações mais elevadas, começamos a ver a unidade de todas as coisas e podemos ver, ao mesmo tempo, a preciosidade única de cada alma dentro da unidade. A maturidade. À medida que o indivíduo se aproxima da velhice e da morte, podem ser acrescentados aos corpos de energia maiores graus de vibração superior. Os cabelos das pessoas assumem uma coloração branca brilhante, à proporção que a luz branca que lhes percorre o ser aumenta sua afinidade com o mundo espiritual. Agora, à relação eu-tu se acrescenta uma relação pessoal muito profunda com Deus. A energia terrena inferior, metabolizada através dos chakras inferiores, diminui e é firmemente substituída por energias superiores mais finas, que têm muito mais que ver com o espírito do que com a vida no plano físico. A pessoa está se preparando para regressar à casa no mundo espiritual. Quando esses processos mentais naturais são compreendidos, e se lhes permite desdobrarem-se desde o interior da psique, a serenidade e o amor enchem a vida pessoal do indivíduo. As coisas ocupam seus lugares mercê do crescimento que se verificou no correr dos anos. O chakra do plexo solar, em especial, torna-se mais harmonioso. A pessoa é capaz de aumentar a profundidade da percepção que faz da vida, a despeito da diminuição da força física. Uma coisa de interesse cada vez maior e de experiência cada vez mais rica. É lastimável que a nossa cultura, de um modo geral, não respeite nem utilize esse grande recurso de sabedoria e luz, como fazem outras culturas, como a dos índios americanos nativos, na qual os avós retinham o poder de decidir pela comunidade. A morte. No momento da morte, segundo Feb Bendit, um raio luminoso ilumina o coruto da cabeça, quando a pessoa deixa o plano da terra pelo chakra da coroa. A experiência de sair pelo coruto da cabeça foi descrita muitas vezes como a passagem pelo túnel entre a vida e a morte. Um longo túnel escuro com uma luz brilhante no fim. Pode-se dizer também que a experiência do túnel é a alma que sobe pela principal corrente de força do corpo ao longo da espinha e deixa o corpo na luz brilhante do chakra da coroa. Por ocasião da morte, a alma é recebida por velhos amigos falecidos e pelos guias espirituais. Nesse momento, vê passar toda a sua vida muito rápida e claramente, de modo não há engano possível quanto ao que aconteceu, as escolhas que foram feitas, as lições que foram aprendidas e as lições que ainda precisam ser aprendidas na encarnação seguinte. Segue-se a isso um tempo de celebração da tarefa completada, e um tempo gasto no mundo espiritual antes de ser levado a cabo a encarnação seguinte. Depois que as pessoas morrem em consequência de uma longa enfermidade, tenham-as visto, muitas vezes, descansando, cercadas por uma luz branca, durante certo período de tempo após a morte. Tem-se a impressão de que elas estão sendo tratadas em alguma espécie de hospital do outro lado. Observei 2 pessoas agonizantes 2 dias antes da morte,
Em ambos os casos, estavam morrendo de câncer e tinham adoecido havia algum tempo. Os 3 corpos inferiores, fragmentando-se, saíram do corpo em forma de bolhas nebulosas opalescentes, o que emprestava à pessoa um aspecto opalescente branco. Os 3 chakras inferiores também se fragmentavam, e longos fios de energia saíam do plexo solar. Os 4 chakras superiores se diriam escancarados, como buracos, e antes já não havia um escudo sobre eles. As pessoas que iam de um lado para outro passavam a maior parte do tempo fora do corpo e afastadas. Aparentemente haviam saído para algum lugar em companhia dos guias espirituais. Quando elas se achavam em seus corpos, era grande a quantidade de espíritos no quarto. Num caso, vi Azrael guardando o portão. Enquanto a pessoa se contorcia, presa de dores profundas, perguntei a Azrael por que não a ajudava a morrer, e ele me respondeu: ainda não recebi minhas ordens. Azrael é o anjo da morte e me parece muito forte e belo, e não aterrador como querem algumas fontes. De Rei-Yuan sobre a morte. Meu guia tem dissertado sobre o processo da morte e eu gostaria de citá-lo aqui. Primeiro diz ele, a morte não é o que compreendemos, senão a transição de um estado de consciência para outro. Segundo o Rei-Yuan, já morremos ao esquecer quem somos. As nossas partes que se esqueceram estão separadas da realidade por um muro, e nós nos sujeitamos à encarnação para recuperá-las. Daí que, embora temamos a morte, já morremos, e, no processo encarnatório de reintegração com o nosso ser maior, realmente encontramos mais vida. No dizer de Rei-Yuan, a única coisa que morre é a morte. Durante a vida, separamos com uma parede as experiências que desejamos esquecer. Fazemo-lo de maneira tão eficaz que não nos lembramos de muitas delas. Encetamos o processo de separação pela parede no princípio da infância e continuamo-lo em todo o correr da existência. Essas peças da nossa consciência separadas pelo muro podem ser vistas no campo áurico em forma de obstruções e serão discutidas no capítulo sobre a psicodinâmica. Diz Rei-Yuan que a morte verdadeira já ocorreu na forma desse muro interior. Como você sabe, a única coisa que a separa de qualquer outra coisa é você mesma. E a coisa mais importante é que a morte já ocorreu nas suas partes emparedadas. Isso seria, talvez, do nosso ponto de observação, a mais clara definição do que o ser humano cuida ser a morte. A morte é estar emparedado e separado. É esquecer quem você é. Isso é a morte. Você já morreu. Você, de fato, encarnou para trazer à vida as suas partes, que já estão no que você chama de morte. Se algum dia usássemos essa palavra, essas partes já morreram. O processo da morte, que chamaríamos de transição para uma percepção maior, pode ser visto como um processo do campo energético. Descrevê-lo-emos agora para ajudá-la a compreender o processo da morte do ponto de vista áurico. Há uma lavagem do campo, uma clarificação, uma abertura de todos os chakras. Quando você morre, vai para outra dimensão. Há dissolução nos 3 chakras inferiores. Há dissolução, e note que dizemos dissolução, dos 3 corpos inferiores. Aqueles dentre vocês que assistiram à morte de outros viram a qualidade opalina das mãos, do rosto, da pele, qual madrepélula opalescente, e belas nuvens de cor de opala flutuam no ar. Essas nuvens são os corpos inferiores de energia que servem para manter a união do corpo físico. Estão se desintegrando, flutuam, e os chakras existentes se abrem e deles escapam cordões de energia. Os chakras superiores são grandes buracos abertos em outras dimensões. De sorte que esta é a etapa inicial da morte, em que o campo de energia principia a separar-se. As partes inferiores do campo de energia separam-se das superiores. Depois, nas 3 horas mais ou menos que cercam a hora da morte, ocorre uma lavagem do corpo, um batismo,
um batismo espiritual do corpo em que a energia jorra como fonte, logo acima da principal corrente de força vertical. Uma fonte de luz dourada flui e limpam-se todas as obstruções. A aura assume a cor do ouro branco. Como será isso experimentado pelo moribundo em termos de memória? Você já ouviu. A pessoa vê a vida inteira passar por ela. Justamente isso. Há os fenômenos concomitantes do campo de energia da lavagem da aura. Todas as obstruções se foram. Todas as experiências esquecidas dessa existência estão desobstruídas. Todas fluem através da consciência. E quando a pessoa se vai, vai-se a consciência. É a dissolução de muitas paredes criadas para o processo de transformação nessa determinada vida, uma tremenda integração. Com a dissolução das partes erguidas para esquecer o seu interior, você se lembra de quem realmente é. Integra-se no seu eu maior e sente-se a leveza e a vastidão. Assim, a morte, ao contrário da opinião popular, é uma experiência maravilhosa. Muitos de vocês já leram as descrições dos que foram declarados clinicamente mortos e voltaram à vida. Todos falam de um túnel como uma luz brilhante no fim. Falam no encontro com um ser maravilhoso, na extremidade do túnel. A maioria passa a revista à própria vida e discute com aquele ser. A maioria confessa que decidiu, esponte sua, voltar ao mundo físico para completar o aprendizado, apesar de toda a maravilhosa beleza do local em que se encontra. A maioria já não tem medo da morte, mas a aguarda com ansiedade, como uma grande libertação para a serenidade. Nessas condições, é a sua parede que a separa desta verdade. O que você chama de morte é, na realidade, a transição para a luz. A morte, que você imagina que experimentará, pode ser encontrada dentro da sua parede. Todas as vezes que você se separa, de um modo ou de outro, morre uma pequena morte. Todas as vezes que obstrui sua maravilhosa força vital, impedindo-a de fluir, está criando uma pequena morte. Assim sendo, quando se lembra das partes separadas do seu ser e as reintegra em si mesma, você já morreu. Você volta à vida quando expande sua percepção. A parede no meio do mundo, a parede entre a realidade espiritual e a realidade física, se dissolve. Assim, a morte se dissolve. Não é mais que a libertação da parede da ilusão quando você está pronta para prosseguir. E o que você é se redefine como a realidade maior. Você ainda é o seu eu individual. Quando deixa cair o corpo, mantém-se a essência do eu. Sente a essência do eu nas meditações futuras e passadas, dadas no capítulo 27, Autocura. Seu corpo físico morre, mas você passa a outro plano de realidade. Mantém a essência do eu além do corpo, além da encarnação. E quando deixa o corpo, sente que é um ponto de luz dourada, mas sente, ainda assim, que é você mesma. Revisão do capítulo 8. 1. Quando a alma se encarrega de um corpo? 2. Qual é o significado do momento do nascimento no que diz respeito ao campo de energia humana? 3. Quais são as duas principais diferenças entre os chakras de uma criancinha e os de uma pessoa adulta? 4. Que relação existe entre a aura e o desenvolvimento na infância? 5. Por que, no que diz respeito à aura, uma criança grita de dor quando alguém lhe arrebata alguma coisa das mãos? 6. Por que uma criança gosta de sentar-se no interior da aura de um adulto? 7. Quais são os principais progressos que ocorrem na aura no decorrer das seguintes etapas do desenvolvimento? 2 pontos. Antes do nascimento, no nascimento, na primeira infância, na latência, na puberdade, na maturidade, na meia-idade, na idade avançada e na morte. 8. Em que idade se completa o processo de encarnação? 9. Descreva a experiência da morte tal como foi testemunhada por observadores de alta percepção sensorial. Alimento para reflexões. 1. Exponha a relação existente entre o campo de energia humana e o espaço pessoal de uma pessoa. 2. Exponha a relação existente entre os limites pessoais e o campo de energia humana.